Paz inverencial, aqui estamos para mais um encontro da nossa fraternidade oculta. Estamos passando por algumas transições e essa semana o tempo acabou ficando apertado. Ontem acabei ficando off o dia inteiro por questões de força maior, mas vamos caminhando e muito em breve teremos muitas novidades importantes para vocês. Então tudo está caminhando para a nossa evolução. Quem puder, ligue a câmera, deixe a câmera ligada. Hoje faremos uma reflexão, completa no Evangelho conforme escreveu João, e o capítulo é o capítulo 17. João, capítulo 17. Estaremos fazendo uma análise sobre a oração sacerdotal. Seguinte, nós recebemos as avaliações da última aula, gostei bastante, estou estudando todas. Será colocada também outra avaliação pós aula de hoje e vamos caminhando. Amanhã haverá a live, a aula do nosso curso de alquimia, excepcionalmente amanhã, nessa semana, devido ao motivo que já foi avisado lá no grupo. E segunda-feira vamos ter uma live bem interessante, na próxima segunda, no YouTube. O tema será alta magia versus baixa magia. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Na próxima segunda-feira, segunda-feira às 20 horas, no YouTube. Vai ser bem legal, e estamos estudando a possibilidade de deixar a segunda-feira como o dia oficial das lives abertas. Estamos estudando essa possibilidade. No dia de domingo, muita gente recebendo família e tal, muitas situações aí com a galera, então possivelmente vai ficar nas segundas, mas estamos definindo ainda. E estamos trabalhando bem para formar a nossa ordem iniciática. Estamos trabalhando bem dentro deste intuito, e até mesmo as avaliações, os feedbacks, as reações da galera dentro dos primeiros dias de fraternidade, dos primeiros encontros de fraternidade,
me fez pensar bastante sobre a ordem, me fez pensar muito, até mesmo perder algumas horas de sono, alguns dias, refletindo sobre isso, entendendo como poderemos transmitir, por exemplo, como poderemos transmitir o acompanhamento de todo o livro da lei. Como que as pessoas podem receber isso? De fato, como está a mente das pessoas? Será que é uma pessoa empolgada, que, como muitas, chega aqui, acompanha uma aula, termina, me manda feedbacks, pô, participei de vários lugares, nunca tive uma aula como essa, passa 2, 3 aulas, a pessoa sai do nada da fraternidade e sem nenhuma justificativa. E quando colocam uma justificativa fora de compreensão, e que o conhecimento estava até atrapalhando aquela pessoa. Então, são estudos que a gente vai trabalhando para entender a melhor maneira de alcançar cada público. Sempre eu vou querer alcançar esses diferentes públicos, alcançar o público que vem para um anúncio de Instagram, aprofundar, dar um conteúdo a mais para um público que se achegue a gente. Mas existem conteúdos que eles são sagrados demais e exige, assim, sei lá, uma seleção extremamente mais apurada do negócio. Então, estamos muito felizes com a fraternidade caminhando, e a fraternidade serve para isso também, para levarmos o conhecimento, para trazermos estas orientações, para contribuirmos de forma totalmente gratuita com as pessoas e até aprendermos também como levar os níveis diferenciados de conhecimento, como conseguimos progredir dentro disso. Então, tem muita coisa, tem muito assunto para falar. Por exemplo, um acompanhamento com o livro da lei, ele não é um acompanhamento de 2, 3 aulas. Ele é um acompanhamento de meses, sabe? Ele é um acompanhamento de meses mesmo. Um acompanhamento passo a passo, versículo a versículo, do Apocalipse. É algo que eu vou fazer, mas você tem que encontrar ali a sintonia correta para isso, sabe? A sintonia, a energia, as pessoas bem certas para isso. E aqui, dentro da fraternidade, estou passando conteúdos e vamos continuar passando conteúdos que agregam, que cooperam, que levam vocês a pensar e a chegarem em diversas conclusões. Se você começar a trabalhar em si mesmo, a avaliar esses escritos, todas as passagens, fazer as conjunções, não só daquilo que é bíblico, mas pegar a Tábua de Esmeralda, pegar ali pegar ali as leis herméticas, pegar ali os ensinamentos de Nicolas Flamel, pegar os ensinamentos de Papos, pegar os ensinamentos de Eliphas Levi, pegar os ensinamentos de Paramahansa e Yogananda, os ensinamentos de Krishna. Quem aí já leu o Bhagavad Gita? Quem já leu ele completo? Não, não, não. Gente de Deus, vocês têm que ler mais, viu? Então, Bhagavad Gita, ele é um livro sagrado hindu, assim como os Vedas,
ele está no patamar do que é a Bíblia aqui para o Ocidente, entendeu? Então, assim, e é mais antigo do que a Bíblia. Então, o que acontece? É o livro sagrado dos hindus, onde traz a revelação de Krishna a Arjuna, o seu discípulo, onde Arjuna ele se coloca em uma posição de buscar realmente essa ascensão, esse despertar. Muito interessante o livro. Depois eu vou estar fazendo um acompanhamento com ele também. É muito massa. E é como se fosse um processo de um retiro de Arjuna, onde Arjuna ele se coloca em uma condição onde ele tem que alcançar a iluminação e nada mais importa. E ele começa a receber ensinamentos de Krishna. Krishna se revela a ele, sabe? E quando nós pegamos tanto Krishna quanto Buda ou Cristo, nós temos 3 avatares onde nós facilmente você pode encontrar a imagem de cada um, porém, na essência da coisa, simples e tranquila, as 3 palavras querem dizer a mesma coisa. Tanto Krishna, quanto Buda, quanto o Cristo. E não era exatamente o nome de um sujeito. Todas as 3 é um título, uma condição onde um ser humano ele pode chegar. E Krishna ele representa esta energia maior, que é a energia crística, e para aqueles que têm a consciência de entender e não estão envolvidos em crenças limitantes, é a energia luciferiana. Então, ali, nesse processo, a Arjuna tem esse contato direto com Krishna, e ele começa a receber orientações diretamente de Krishna, para que ele consiga essa expansão maior, sabe? E um dos ensinamentos que Krishna passa para Arjuna é que ele deveria matar todos os seus familiares para alcançar a iluminação, a expansão. Porém, quando Arjuna ele recebe isso, ele fica um tanto quanto perplexo, sem compreender. Porém, dentro da transmissão do conhecimento, ele vai começando a compreender o que é de fato matar os seus familiares, sabe? Muito, muito profundo, muito profundo, muito profundo. E lá na frente, nós vemos o Cristo surgir, Jesus surgir, e quando ele traz o ensinamento, uma das coisas que ele diz é que os principais inimigos do ser humano, daquele que busca o seu caminho, seriam os seus próprios familiares. Porém, tanto a ideia de Cristo e a mensagem de Krishna, ela deve ser compreendida
ali na sua essência. E existem níveis disso. O que são esses familiares? Quais são esses níveis desses familiares que acabam nos impedindo de ascensionar, de crescer, de elevar? Muitas das vezes você olha e pensa assim, o meu familiar é o meu irmão, é o meu tio, é a minha mãe, é o meu pai. Há muitas questões dentro do desenvolvimento que você vai ter que se posicionar, sim, com relação a todas as pessoas, principalmente aqueles que estão mais próximos. Porém, estes familiares, eles vêm dizer um sentido interno, muito mais interno da coisa, sabe? Muito mais interno do que as questões físicas mesmo ali. E quando a galera começa a aprofundar em um período de busca, a galera do Retiro Mágico aí, muitos concluíram o retiro, parabéns a todos que concluíram. E quando a galera começa a aprofundar, a galera começa a ter experiências assim, que são dias de busca, são dias onde temos experiências maravilhosas, mas são dias também onde a meditação ela é árida, onde não sentimos tanta coisa, e muito pelo contrário, tem dias que parece que situações pela qual não lembrávamos há muito tempo, situações que não foram tão legais, tão boas em nossas vidas, começam tipo meio que a surgir do nada ali, sabe? E se tornarem fortes. Então é bem interessante isso também. Então essa ideia do matar os familiares, há muitas coisas que se tornaram muitos pensamentos, forma de ver a vida, de entender as coisas, que se tornaram familiares e devemos aprender a matar isso, eliminar isso por vez, entende? Para que a iluminação de fato se manifeste. No budismo antigo, o budismo que, para mim, o budismo é um caminho de ocultismo, porém mal compreendido por seus líderes atuais, e a mensagem original de Buda, o sentido original, se perdeu. Então, budismo, caminho de ocultismo. O hinduísmo, também um caminho de ocultismo extremo. O cristianismo primitivo, também um caminho de ocultismo extremo. Porém, acabou se perdendo com o tempo. E uma das coisas, quando você chegava em um templo budista tradicional, o primeiro ensinamento para o budista era Mate Buda. Mate Buda. Era o primeiro ensinamento que ele recebia. E a pessoa já ficava meio assim, como assim? Matar Buda. Porque na visão da multidão, é como se escolhêssemos um líder. Quem é o seu líder? Jesus? Buda? Krishna? Maomé? Quem você segue? Então, na visão da multidão, muitos buscavam Buda como ali um caminho de adoração, e ali
recebiam logo esse primeiro ensinamento, mate Buda. Esse Buda, ele tem que morrer. O Buda externo, ele deve morrer. E à medida que isso acontece, você irá se conectar com o verdadeiro Buda, que é a realização da sua grande obra de forma pessoal. Quando você realiza o processo, quando você realiza o processo real do novo nascimento, quando você trabalha a sua energia sexual, faz ela ascensionar. Quando atinge o terceiro olho e você continua, e agora ela ativa o coronário como que saindo para fora. Eu tenho até aqui uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que aqui eu não vou conseguir mudar. Mas depois eu coloco lá no grupo lá para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, acho que eu consigo. Aqui. Tem um quadro do budismo antigo. Onde nós vemos aqui toda essa ascensão. Vemos essa conexão. E tudo isso tem a ver com o grande arcano da magia sexual, o arcano AZF. Vamos estar trabalhando bem esse tema, passo a passo. E olha aqui essa energia vermelha. Aqui você, o ser humano. Quando você trabalha a sua energia, eleva o seu campo áurico, quando você faz essa energia chegar, de fato, aqui, esse daqui, ele é o Cristo que voltou. Esse daqui é Buda, de fato, que aparece a ti. Esse daqui e esse daqui se tornam uma só coisa, sabe? É um pouco estranho de falar, mas sabe quando você conhece alguém, você foi lá, conheceu alguém, é um estilo casamento, tinha casado e foi lá, conheceu alguém, começou a ter um relacionamento, a namorar e tal. E quando firma o casamento, você tem um casamento sério, você tem aquela sensação de que você não é mais um, que você é dois, sabe? Que você é dois. E nesse exato momento aqui, você se torna dois, sabe? Essa energia de fato. Você vivencia ela. Você está com ela e ela está com você. É por isso que lá no Apocalipse, Jesus fala que eis que eu bato a porta. E aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na casa dele e cearei, eu com ele e ele comigo, sabe? E se torna uma energia viva. Você caminha e ela está contigo. Você acorda e ela está contigo. É fantástico. É legal, muito interessante. E quando você chega neste processo, onde eu disse que o mais difícil é a própria questão mental mesmo, a própria aceitação mental da coisa, e
Depois Levi tem uma frase muito interessante que ele diz que se manter são em meio aos loucos é o maior de todos os milagres. Manter-se são em meio aos loucos é o maior de todos os milagres. Então, pô, eu vejo muita gente, a gente está aqui em uma reunião, tal. Só que depois que termina, cada um tem um sistema de vida, um sistema de crença, um segmento, a forma com que segue a vida, a forma com que se posiciona. E isso acaba reforçando crenças. Muitas vezes você está longe da crença, mas segue comportamentos que acabam reforçando. Então, assim, o maior exercício que você pode fazer é o mental. É esse que nós estamos passando aqui, sabe? As outras coisas, elas complementam. As outras coisas, elas complementam. Então, o maior exercício é esse mental. Teve uma época que eu ficava assim muito... Nossa, eu tenho que meditar, eu tenho que meditar, eu tenho que meditar. Mas eu fui descobrindo que um bom período de leitura é mais eficaz do que exatamente parar ali e ficar meditando. E muitas vezes a contemplação da natureza, de olhos abertos, ela também é extremamente mais eficaz. Prestar atenção no ato sexual, como ele acontece, sabe? Prestar atenção mesmo como você reage, o seu corpo, é extremamente eficaz, sabe? Então, essa ideia de meditar é mais uma questão de você acostumar a fechar um pouco os olhos para aquilo que te falaram, entende? Aquilo que apresentaram. Começar a perceber aquilo que é real. Tem um versículo bíblico que diz bem assim que se dois concordarem em uma coisa, tudo será feito. Já leram já? Quem já leu esse versículo e ouviu falar? Tem esse versículo, só me foge agora, mas eu tenho aqui, depois eu passo para vocês. Então, esse dois, ele não está solto. Foi aquilo que eu falei para vocês, da hermenêutica. Fazer uma análise de texto, contexto e referência. Então, se você começar desde o Gênesis ao Apocalipse e toda a filosofia de Jesus apresentado, ele tenta um elo. E nós vamos ver a filosofia dele aqui, na oração sacerdotal. Ele rasga todo o verbo aqui. Nós podemos compreender bem qual era a filosofia que ele apresentava, sabe? Então, dentro dessa filosofia, nós temos quais são esses dois. Agora, se você não compreende nada da filosofia, você pode pensar assim, não, se dois concordarem. Então, se eu e o Gilberto aqui concordar em algo, ou se eu e a Cristiane, ou a Mirlene, está feito. Não exatamente isso. Isso é pegar o versículo isolado, totalmente fora de contexto. Entende? Então é bem esse lance aí. Não funciona bem assim. Não funciona desse jeito. Então esses dois, quando dois concordarem em algo, é justamente quando o novo nascimento ele se opera. Na última aula da Escola de Mistérios, que é uma aula curso à parte, eu falei sobre a vinda de Cristo. O que é essa vinda de Cristo, o sentido esotérico da coisa? E da mesma forma, a vinda de Maitreya, a vinda de Buda Maitreya, é a mesma coisa, a mesma situação, com nomes diferentes, sabe? Aqui
é o nascimento do homem Deus e a frequência dos milagres. Os antigos gnósticos, eles realizavam muito isto. Era este o objetivo. Era este o contato direto com Deus, com a divindade. E quando falamos Deus, mate Deus também em sua cabeça. Mate qualquer ideia de falar de Deus. Falamos de Deus, falamos essência, Criador, Pai, energia que cria e destrói. Entende? É este elemento. Beleza? Então, vamos analisar aqui esta filosofia. João, capítulo 17. Vamos para essa oração sacerdotal. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegada é a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Sabe? Olha, aqui você não deverá ler esta oração sacerdotal. Eu diria que é um pecado ler esta oração sacerdotal, assim como é um pecado ler a tábua de esmeralda. Você vai ter que degustar, sabe? Degustar. Eu acostumava, antes de começar a estudar, eu tirava um tempo para estudar o ocultismo. Então, o que eu fazia? Colocava a música ambiente, colocava um incenso, tomava um banho, colocava uma roupa tranquila, pegava um chá e colocava minha mente ali. Então, se você lê correndo, já perde muita coisa. Mas se você lê com atenção, sabe? Olha, começa dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Entende? Se você observar com muita atenção, você já começa a enxergar aqui os princípios herméticos, os princípios da tábua de esmeralda. Você já começa a enxergar o macrocosmo, o microcosmo, o hexagrama, o que está em cima e o que está embaixo. E o que está embaixo sendo igual ao que está em cima. Como eu falei para vocês, que pode ser duplamente explicado, tanto pelo elemento que gera continuamente este movimento, mas também é explicado pela divindade humana, pela real divindade humana, onde Eliphas Levi ele diz que é como se Deus, o Criador, fosse o Deus dos céus e o ser humano se tornasse o Deus do seu círculo de ação. Deus do seu círculo de ação. Entende? O que está embaixo se tornando exatamente igual ao que está em cima. E o que está em cima exatamente igual ao que está embaixo. E em momentos de estado de samadhi, que é o estado de consciência cósmica, que é o estado de bem-aventurança alcançado
tanto por reflexão, por consciência e por muitas vezes durante a meditação, e facilmente alcançado através da magia sexual, da conexão correta. Não vá pensando que apenas ter o ato sexual é magia sexual, não, viu? É todo um processo. E facilmente esse estado é alcançado no ato sexual. E muitos de vocês, mesmo sem, de repente, sem compreender do arcano AZF, chegaram nesse estado durante relações sexuais. Porém, a falta de conhecimento te fez não aproveitar aquele estado como deveria, entende? E utilizar aquilo como deveria. Se você parar e observar bem, você vai entender que em uma ótima conexão sexual existe um pico de um momento que você não é mais um mortal. Você é um Deus eterno. Você é pura energia. Você cria tudo. Você faz tudo. Existe um pico. Só que aí a falta de conhecimento faz esse pico se tornar extremamente grosseiro da coisa. E se perde, a pessoa não tem conhecimento e fica ali um pico que ela não consegue raciocinar, sabe? Então ali é o estado de samadhi. Qual é a diferença? Quando você chega pela meditação, você mantém. E quando você chega pelo caminho sexual, sabendo, você também mantém e pode, a partir dali, realizar diversas operações, tanto de cocriação, de manifestação, de acessos no mundo espiritual por intermédio dessa chave, entendeu? Por intermédio dessa chave. Bem interessante. E Jesus, ele tinha por companheira Maria Madalena. Tem até uma série aí, só porque eu falo para vocês. Nunca assisti a série da Maria Madalena. Também não tem nada contra quem assiste. É que eu tenho pouco tempo para assistir, entendeu? As coisas. Não tenho muito tempo para assistir, não. Daí, também nunca assisti Harry Potter, nunca assisti essas coisas, não. Mas também, quem quiser assistir, assiste. Mas eu não assisto. Eu disse, tu viu isso lá no Harry Potter? Não, não vi. Tu sabe quem é fulano? Não sei. Entendeu? Não me pergunta essas coisas, não, que eu não sei, não. Eu sou bem antigo mesmo. Meu negócio é os livros. E é isso aí. Entendeu? Então, muito além de série, essas coisas, eu descobri isso muito antes disso. É livre, é você estudar e tá ali. É apócrifos. Entendeu? É apócrifos. E, como eu disse para vocês, durante muito tempo, no primeiro concílio não foi aceito nem Apocalipse, nem Hebreus, nem Tiago, livros que eles consideram sagrados. Passaram 6 gerações de pessoas na Terra, 6 gerações de pessoas acreditando que o Apocalipse era um livro demoníaco e não era aceito no canon. E imagine você no meio dessas 6 gerações de pessoas. E aí daqui a pouco libera o Apocalipse e tantos outros não foram liberados. Então não dá para aguardar. Né? Então nesse estado de extrema consciência, que é esse estado de bem-aventurança, quando você chega nele, por qualquer meio, e consegue manter por pelo menos 1 minuto, a tua percepção quando tu volta, ela é totalmente outra. Você não consegue enxergar assim as coisas que as pessoas te falam, você não consegue mais mensurar da mesma forma, sabe?
E nesse período, nem que seja 30 segundos, 1 minuto que você mantém isso, você vivencia isso. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. De uma forma bem vulgar. Lá está Deus. Aqui, igualmente, se encontra Deus. E depois Levi fala isso no livro Dogma e Ritual de Automagia, que a carta do mago, quando levanta uma mão e abaixa a outra, representa lá está Deus. Aqui também está Deus. Entendeu? É uma é uma das duas interpretações que nós conseguimos nesse o que está em cima como o que está embaixo como o que está em cima. E ali o hexagrama, ele é formado. O verdadeiro hexagrama, sabe? O poderoso hexagrama. E aí, por isso que não adianta. A gente vai fazer um curso de magia cerimonial com a galera, tal. Estamos em um curso de alquimia agora. Mas não adianta nada se tacar um hexagrama desse tamanho na sua casa, se você não compreende isso, sabe? O hexagrama, ele servirá como um símbolo para te lembrar de tudo isso, dentro de todas as operações mágicas, sendo de alta magia, magia extrema, goécia, para o verdadeiro mago. É isso. Entende? Então, degustando isso, Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aqui ele fala da vida eterna e é todo um objetivo principal da sua mensagem. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Essa é a vida eterna, que te conheçam como Deus único e verdadeiro, e Jesus a quem enviaste. Aqui, muitas vezes eu li e o que vinha na minha cabeça era tudo aquilo que me passaram sobre Deus, sobre religião, igreja, porém dentro do contexto, compreendendo que para esta oração não havia nem mesmo a igreja estabelecida que foi só no ano 325 depois de Cristo. E vendo este contexto de renascimento, de contato direto com essa energia divina, o que é a vida eterna? Quando você realiza este processo que eu mostrei no quadro para vocês, que é o processo de reconexão, que é o processo de colocar para fora essa essência que está dentro de ti, sabe? Ali, de fato, você conhecerá aquilo que é chamado de o Filho de Deus, ou Deus, Cristo. Nisso
se consiste o conhecer. Nisso que se consiste o de fato conhecer. E é neste momento que o mago, o alquimista, ele tem a oportunidade da ascensão nas suas mãos, diante dele. E o que é a ascensão? É conseguir quebrar esta roda de samsara e parar de ser um sequelado. E agora poder ser consciência, sem ter que regressar, sem ter que voltar, só progredir. Como? Em corpo físico, em corpos diferentes. Aí começa a se abrir situações a partir deste contato, a partir deste conhecimento, a partir dessa unificação divina, começa a se abrir situações que se tornam totalmente incompreensíveis para aquele que não está vivenciando. Entende? É aí que você vai começar a compreender o que é a vida de verdade. E o que você estava fazendo naquilo que até então você achava que era a vida. Entende? E é ali que você também compreenderá aquilo que Jesus falou. Quando o rapaz disse, olha, me permita te seguir, ele falou, venha, pode me seguir. E o rapaz disse, deixe primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus falou, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Dali você entra em um outro momento, um outro processo. Então, este conhecer vai muito além do que apenas você conhecer uma igreja, conhecer uma doutrina, conhecer, não. Essa oração foi feita muito antes disso. Muito antes. 325 anos antes de haver igreja. Então, aqui está a vida eterna. Que te conheçam. Conhecer o Pai. Podem anotar isso. Conhecer o Pai é o principal objetivo do alquimista. Conhecer o Pai. E aqui, quando você estuda Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia, ele passa os privilégios do mago, do iniciado, os privilégios menores e os maiores, e entre os privilégios menores está o de ver Deus face a face, sem morrer. Seguindo, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Daqui a pouco vamos continuar e nessa mesma oração você vai compreender que tudo, exatamente o mesmo posto que Jesus recebeu do Pai, ele está colocando aberto para todos os seus discípulos. O seguinte, voltando ali, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Nesse sentido de que você é o Deus aqui na sua manifestação, de que você é Deus na sua manifestação, quando você chega nesta plenitude
de consciência, você vai chegar à terrível verdade, a terrível verdade de que aquilo que eu apresentei para vocês, a alma da Terra, que cria todas as coisas, que destrói todas as coisas, esta alma que está em tudo e que está em todos e que se manifesta em tudo com graus diferenciados, quando você estuda a si mesmo, o seu interior, mergulha no seu interior, você encontrará essa potência toda dentro de ti. E será inevitável você chegar a uma conclusão. E essa conclusão é: a alma da Terra, ela cria tudo. Fora de mim. Tudo. Ela cria e destrói. Ela tem o poder de criar e destruir tudo. Está em um sentido mecanizado. Está meio que programado, sabe? Porém, quando você estuda a si mesmo, você vai chegar à extrema compreensão de que você é esta alma da Terra em movimento. Essa mesma alma da Terra, ela decidiu criar uma forma suprema, digamos assim. E esta forma é o próprio ser humano. Por isto, são todos deuses. Por isso são todos deuses. E por isso somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Independente de qualquer coisa. Todos deuses, todos irmãos. Porém, com um grande tesouro, o valioso tesouro oculto, e que cuidadosamente foi escondido, para que apenas os dignos pudessem acessá-lo. Então, todos estão no mesmo patamar. Todos. E Enoque, no livro de Enoque, ele fala que a verdade, ela é estranha. Ela é estranha. E quando você chega nesse ponto, não há outra definição a não ser: eu sou Deus. Sabe? Não há outra definição que você consiga chegar. E por que eu estou passando tudo isso aqui? É para chegar nesse versículo onde ele fala: Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Você consegue olhar para si em um momento de reflexão, fechar os olhos e mensurar que você é a energia que pairava
antes da manifestação do mundo material. Ainda antes que houvesse dia, você já era divino. E é por isso que há uma saga, é por isso que há uma sede, é por isso que não para, entende? E devemos, sabe, assim, o que eu posso dizer, o que eu defendo não é uma religião, é uma filosofia. Então, todas as religiões têm essa filosofia lá no fundo da coisa. Mas, assim, você que está estudando isso hoje, sabe, sinta-se bem. Sinta-se bem. Sinta-se, assim, privilegiado. Porque você está no caminho, sabe, de despertar, de fato, consciencial. E essa sede que vocês possuem aqui é a mesma sede que o fanático evangélico ele está tendo no momento. O testemunho de Jeová está tendo, sabe? O adventista é a mesma. E por que ele se tornou fanático? É porque ele falou assim, caramba, esse é o caminho que eu mensurei, deixa eu me aprofundar porque eu quero. Aí chega um momento do fanatismo, que esse fanatismo dele vai diminuir, por causa de muitos, e a pessoa acaba deixando. Se não tiver uma conexão maior, sabe? E dificilmente vai ter ali, daquela forma, porque está pegando literal, não vai ter. Então, é a mesma sede. Por que eu quero dizer isso? Todo ser humano, ele possui essa sede. Essa sede. Essa sede de, poxa, sabe? Esse divino, ele está dentro de cada ser. E cada um teve uma condição, uma família, alguém, um esposo, sei lá, alguém que incentivou, para que de repente a pessoa pudesse enxergar um pouco mais além da coisa, sabe? Ir por um caminho mais assim sutil, aprofundado, o que você vai ver em uma gnose, nas linhas esotéricas mais aprofundadas, numa maçonaria, nesse lance, entende? E o resto fica aquela questão mais superficial, só que ainda todos com essa sede, entende? Todos com essa sede. Então, eu quero que você leve isso dessa aula. Você é Deus desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. É muito massa. E a questão está em que grau de consciência, eu aceito isso. Como que eu vivencio isso de verdade? Sabe? E uma missão pela qual todos aqui estão, uma missão pela qual todos aqui estão. Qual é a missão? A missão é ser feliz. Ser feliz. Desfrutar disso. Compreende? E agora, como você tem essa concepção de que você é Deus, e até traz uma conjunção que lá em Colossenses, depois eu vou passar o versículo certo para vocês, está escrito que o Cristo está crucificado desde a fundação do mundo. Então está bem claro que o ato que aconteceu da crucificação foi simbólico. E pode ter acontecido ou também não. Não mudaria em nada.
a filosofia do cristianismo? Nada. Exatamente nada. Então, se o Cristo está crucificado desde a fundação do mundo, ela está mostrando literalmente essa alma da terra, que está entre o céu e a terra, que é essa energia criadora, que é este fogo dos deuses que veio aqui para esse espaço, sabe? Para se manifestar. É este fogo dos deuses. E você é este fogo dos deuses. Você é ele. E o que você precisa é só deixar isso acender de uma forma cada vez mais plena. E se nós temos uma missão de ser feliz, temos essa missão de desfrutar, e entendendo agora que você é Deus, a outra coisa é você entender o que é felicidade para você. Porque cada um vai ter uma definição de felicidade. E o engraçado é que essa definição de felicidade para você hoje, ela pode não ser a mesma daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Tu vai ter outra definição de felicidade. E qual é o primeiro objetivo? Transformar a sua vida com esse conhecimento. Primeiro objetivo. Moldar, transformar a sua vida com isso. Feito isso, você terá força o suficiente para moldar outras realidades com este conhecimento. Para auxiliar, para interferir, para mudar cursos, sabe? Mas a primeira tem que ser a sua. Você. Entende? Primeira concepção aqui, mental. E a outra? O que é a felicidade para você? É por isso que muitos iluminados do passado, eles detinham este conhecimento. Existem muitos que tinham uma condição extrema, sabe, como o Conde Cagliostro, uma pessoa de uma condição extrema, vivia de uma forma muito elevada, ajudava pessoas, tanto pobres quanto pessoas ricas, de uma forma bem tranquila. E tivemos também iluminados com o mesmo conhecimento, que já preferiram uma condição bem mais tranquila, bem mais simples, como Raimundo Lúlio, como Cornélio Agripa, pessoas que, como diz o Eliphas Levi, muitas vezes precisavam de auxílio para o próprio alimento, abrigo, mas detinham o conhecimento de transformar a própria terra em ouro. É muito interessante. A história desses caras, assim, de Raimundo Lúlio, Cornélio Agripa, você vai estudando, se aprofundando de uma forma extrema, sabe? Apolônio de Tiana também viveu uma vida simples. Já Nicolas Flamel, não. Então, a ideia é, quem é você? O que te faz bem? Entende? O que é felicidade a ti? Você pode moldar isso, modificar isso. Primeiro, com este conhecimento. Segundo, entendendo a alma da terra, agindo diretamente
sobre ela. Versículo 6. Revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Tudo que me deste vem de ti. Uma fonte. Pois lhes transmiti a palavra que me deste. E eles as aceitaram. Eles conheceram de fato que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens és meu. Olha que legal. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu roguei, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para se cumprir a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas para que os protejas. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Quem já teve essa sensação? Quem já teve essa sensação clara de, poxa, eu estou aqui numa experiência que eu tenho que descobrir algo. Não descobri ainda, mas eu não estou me encaixando nisso, não. Não me encaixa. É bem interessante. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também sejam santificados pela verdade. O que é a santificação? É a unificação, a plenitude com o santo, o eterno. E onde está a santificação? É pela verdade. É pelo conhecimento. Tem um evangelho apócrifo que é dito, evangelho conforme escreveu Filipe, que o pecado foi inventado pelo próprio ser humano. Então, muitas vezes buscamos a dita santificação por a perfeição dos atos, segundo aquilo que um sistema criou, de atos que vão separar ou não a pessoa da essência criadora, daquilo que chamamos de Deus. Mas não está nisso. Foi criado. É a verdade, que é o caminho da plena santificação. Anote isso daí. Coloque na sua parede. Anote isso aí, depois coloque na sua parede. A verdade é o caminho da plena santificação. A verdade. A verdade. Sabe? Você encarar a verdade. Teve uma época que eu estava fazendo isso. Eu estava estudando a mim mesmo, entendendo esse lance. E depois que eu percebi isso,
Mas tantas coisas caíram por terra, tantas coisas que de fato são inúteis e que as pessoas colocam como separação entre elas e o divino. Coisas da vida mesmo. Simplesmente coisas e nada mais. Por que eu peço, e é não só eu, mas os mestres, durante um retiro mágico, a abstinência de determinadas situações? Simplesmente pelo teste da sua vontade. Nada te torna mais santo, nada te torna mais puro e nada te torna sujo. Você vai simplesmente testar a sua vontade. E aí, eu cheguei, eu pensei, caramba, a consciência. Eu falei, quer dizer que não tem nada a ver alguém que fuma um cigarro ou alguém que toma uma cerveja. São coisas, literalmente coisas. Como alguém que bebeu uma água, não há diferença. Exatamente não há diferença. A diferença está a sua relação com a alma da terra. Se você é um escravo ou um livre, se você vive exatamente nos reflexos, nas ilusões, que pode ser por qualquer coisa, sabe? Mas nada está aí. Nada está a santificação ou a sujeira espiritual. Nada está nisso. Exatamente nada. Não está. Sabe? É uma libertação extrema. E eu aproveito aqui para trazer também uma informação sobre o retiro. A galera terminou o retiro e tal e tudo. O que eu digo para vocês que terminaram o retiro? 40 dias. Parabéns. E o que vocês vão fazer agora? Viver a vida de vocês. Por pelo menos uns 2 meses. Ah, então quer dizer que eu não vou meditar? Pode meditar, só não tem obrigação de meditar. Medita 2, 3 vezes por semana. Ah, eu quero meditar todo dia, para mim dá. Mas não coloca obrigação, não. Eu sugiro que viva a vida agora. Saia, toma uma cerveja, se arrume, vá namorar, vá fazer coisas assim. Vá assistir um filme no cinema, vai lá assistir sua Barbie sua Barbie no cinema. O Ednei acho que vai assistir a Barbie. Ele falou que estava a fim de assistir a Barbie. Eu falei, vai lá, Ednei, assiste sua Barbie lá. E tava... Ai, tô brincando. Mas aí, enfim, vai lá. Por quê? Teve um aluno que me falou assim, eu terminei, mas eu vou continuar o retiro. Grande erro. Eu falei, tu não vai fazer isso, não. Por quê? Eu já tive isso, de terminar os 40 dias e falar, eu vou continuar. Mais 20, eu vou bater 50, 60, 70. Não faça isso. Por quê? É hora de você relaxar e nesse relaxamento, em contato com a vida, você vai perceber as mudanças que você teve. É necessário esse tempo, até para o desenvolvimento. Caramba, olha como me relaciono agora. Caramba, como eu lido agora com... de repente a pessoa lidava de uma forma com a bebida, agora eu estou lidando assim. Olha os gostos, olha a sensação que ela me traz. Entende? É muita coisa que você vai evoluir agora. Então, eu peço assim, pelo menos uns 2 meses sem retiro agora. Cuidar da vida. Agora, dá para meditar aí 2, 3 vezes por semana? Muito bom, tal. De repente, tu pegou uma semana de... Conseguiu meditar bastante aí. Porque você quis, sem aquela coisa, sabe? Sem aquela obrigação. Foi dando certo? Ok. Mas é hora de relaxar. Nesse relaxamento, você vai enxergar muitas coisas. E Papos, ele ensina isso. Momentos de isolamento,
muito importante. E momentos de conexão com as pessoas, com a vida, sabe? Te fazem crescer, te faz crescer. Momentos de fato ali em contato. E até porque você vai perceber como que essa alma da Terra, quando você chega em um ambiente assim, de um encontro, de uma festa, tal, você vai perceber como a alma da Terra age nas emoções, nas pessoas, como que ela está agindo em si mesma. Sabe, é bem interessante. Então, assim, viva a vida, mas seja mais observador nesse período. E aí você vai ter um paralelo assim legal para quando você voltar para um outro retiro, entendeu? Então, um momento agora de desfrutar, relaxar e muita coisa também que você trabalhou vai nascendo dentro de ti, dentro desses dias, sensibilidade, compreensão, a consciência, que é o mais importante. Então é isso. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqui, eu me identifiquei bastante quando eu comecei a ler, eu estudando, e aí eu pensei, caramba, essa baita mensagem foi apresentada por os discípulos. E só porque aí você vai entender que não é apenas para eles, é uma verdade universal, que você pode acessar mesmo não sendo ali exatamente um discípulo. Então, não é apenas para ele, mas por aqueles que compreenderão por intermédio da mensagem deles. Para que todos, olha só, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Versículo 21. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Olha só. Que energia. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Plena unificação aqui. Eu em ti, tu em mim e eles em nós. Sabe? Fantástico. E não é só eles, discípulos. A todos aqueles que viessem a compreender por esta mensagem aqui. Deles a glória, olha só, deles a glória que me deste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Estudando aqui, assim, nossa, é muito rasgado isso, muito profundo. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só, aí falta 24, 25, 26. Antes disso, temos um profeta, um dos profetas foi o profeta messiânico, que falou mais do Messias. Quem foi? Quem foi? Aí quem acertar aí sem olhar na internet vai ganhar aí, vai ganhar um doce. Vai ganhar um doce. Vamos lá então. O profeta messiânico foi o profeta Isaías. É o que mais falou do Messias. Ó, o Conselho falou Isaías agora. Então foi o profeta Isaías. E tem um capítulo que é Isaías 53, que fala sobre ele tipo como se ele fosse 3.000 anos antes da crucificação. Isaías está falando como seria a crucificação. É muito interessante, entendeu? E daí, observe só como as coisas são meio que puxadas para uma tradução pessoal.
Isaías 53 está escrito assim, que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, tal, 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 por aí vai. E aí diz assim que o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. A paz. Porém, do original, a palavra que foi traduzida como paz, ela tem duas interpretações. Ela poderia ser traduzida como paz ou poderia ser traduzida como plenitude. E justamente escolher a paz, porque traz mais um evangeliquez, assim, né? Tipo, assim, é mais fácil para alguém que está sofrendo. O castigo que está sobre ele nos traz a paz. Tipo assim, tu vai ficar em paz, tu vai receber um alívio. É diferente de o castigo estava sobre ele nos traz plenitude. O que é isso? É poder de ação? Como é que é isso aí mesmo? Então, assim, muda um pouco, muda totalmente o negócio. Então, aqui, é essa mesma palavra, onde Jesus fala que eles cheguem à plenitude. Que eles sejam levados à plenitude. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou. Vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, o mundo não te conheça. Quando você entra nesse processo, você vai conhecer de fato esse grande espírito, que é o espírito que o mundo não conhece. Simplesmente é o espírito que o mundo não conhece. E é o espírito que está no mundo. E ele é único. É por isso que muitas vezes parece ter uma linguagem meio dos evangélicos fanáticos. Quando diz único, ele é único e recebeu vários nomes. Ele recebe de fato vários nomes. Mas é que único, único. Eles pegam um único grande espírito que faz tudo, literalmente tudo. E você vai ter que compreender ele fora de você e dentro de você. E quando você compreende ele dentro de você, você compreende que você é ele em ação e se torna uma única coisa com ele. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que se tem por mim esteja neles e eu neles esteja. E assim encerra a oração sacerdotal. A oração sacerdotal, que a oração transforma seres humanos em reis e rainhas, assumindo assim o seu posto diante do universo. Então, reflitam bastante sobre esta aula, leiam, releiam, e quando você começa lá e você volta lá no João, capítulo 1, o verbo estava com Deus, era Deus e tal, ele estava no mundo, aí tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e ele era a luz dos seres humanos. E tu começa a caminhar e a compreender outras coisas do Evangelho de João, lá no capítulo 4, ele falando assim que aquele que beber da água que ele der, esse jamais voltará a ter sede, esse viverá eternamente. Ele fala claramente no capítulo 4 que aquele que crê nele, ali do seu ventre, fluirá um rio que o conduzirá, de águas cristalinas que o conduzirá
a vida eterna. Sabe, não tem como você enxergar outra coisa. Daí você vai caminhando e a galera pergunta, mostra-nos o Pai, nós vamos acreditar. Isso no próprio Evangelho de João. E Jesus fala assim, Felipe, mas até agora você não compreendeu? Está há tanto tempo comigo e não compreendeu? Está me vendo? Está vendo o Pai. Entende? No mesmo Evangelho de João, Jesus olha para todos e fala assim, vocês são deuses. Então, da mesma forma com que ele fala, está me olhando, está me vendo o Pai, igualmente, eu estou olhando para vocês e vendo o Pai também. A questão aí é só a percepção. Só a percepção. Ele vai transmitindo em igualdade. Em João 14, 12, ele fala que aquele que crer de fato, compreender, esse vai fazer aquilo que ele fez e vai fazer também obras maiores ainda, sabe? Aí você vem aqui no capítulo 15, começa a parábola da figueira, a figueira que tem que estar ligada, tal, os ramos, toda aquela coisa, você vai vendo toda a questão de unificação. Vem aqui o capítulo 17. Então, este evangelho, conforme escreveu João, ele é profundamente gnóstico. Profundamente gnóstico, profundamente revelador. Até o passo a passo aqui da crucificação, tem todos os detalhes, mas você tem que ir estudando bem nessa pegada aí, ok? Seguinte, vocês vão, eu vou estar passando uma tarefa para vocês. João, capítulo 15, do versículo 1 até versículo 17. A parábola da videira e os ramos. E você vê que antes, já no 14, onde Jesus prometendo o Espírito Santo, que teve uma poesia que eu escrevi há um tempo atrás, mostrando, acho que foi um ano atrás, tem uma série de poesias que depois eu vou colocar para vocês, está lá no YouTube. Você tem que pegar o passo a passo delas e ir estudando. O Espírito Santo, ele é um outro nome. Ele é um outro nome para a própria energia luciferiana que está na Terra. Lúcifer e o Espírito Santo é exatamente a mesma coisa. Realizam o mesmo processo. E é o mesmo espírito de Shiva para os hindus. Mesmo o espírito de Shiva. Então, o que acontece? Depois eu vou passar essas poesias para vocês estarem refletindo, expandindo a mente. E é esse Espírito Santo, esse Espírito impalpável, que é o mercúrio dos filósofos, sabe? Perceber esse grande Espírito é a grande chave da realização dos prodígios. É fantástico. Então, eu vou estar passando para vocês, a Laura vai estar passando lá o formulário, eu vou querer a explicação de vocês de João, capítulo 15. Que é a videira e os ramos. Estudar bastante isto. A videira e os ramos. Às vezes eu ficava estudando quando eu não tinha um acompanhamento, eu ficava estudando, dava um nó na cabeça, sabe? Várias vezes dava um nó, eu tinha que ir, voltar, voltava várias vezes e tal.
Assim, caramba, já me perdi já. Aí tinha que voltar, até você fazendo as conjunções. Mas pelo que eu estou passando para vocês, já dá uma compreensão legal, sabe? Para vocês refletirem sobre isso. A videira e os ramos, ok? Daí vocês vão estar passando lá no formulário, o resumo disso. E dentro do que eu passei também, não vou colocar no formulário, mas estudem por si. Já para ir expandindo mais a consciência. Leiam Daniel capítulo 2, que é a fornalha de fogo ardente. Fornalha de fogo ardente. De forma profunda. E com base no que eu falei nessa aula, o nascimento daquilo que chamamos de filho de Deus. Filho dos deuses. E aí é bem espantoso que quando você pega todas essas chaves e você vai estudar de novo o Evangelho, nessas chaves você vai entender que quando Jesus estava falando, por exemplo, lá em João 3,16, que ele fala assim, é que Deus amou o seu único filho. Então, Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê e tal não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem espantoso, legal e interessante. Se você compreender, se você conseguir fazer essas leituras e compreender lá, compreendi, claro, sem dúvida, eu consegui encaixar na minha cabeça, dentro dos textos, que o Filho de Deus não é Jesus. Ele não era ele, o que ele estava falando. Nem ele mesmo estava falando que era ele. Aí você avançou no caminho. Sabe? Existe essa... é bem... É bem estranho, né, esse negócio. Chega a ser meio perturbador. Mas teve uma vez, eu lembro, teve uma vez que eu falei para a Laura. Eu sentei com a Laura pessoalmente, conversei muito com ela. Fui falando. Foi antes da gente montar a escola. Falei, ó, se você chegar nesse ponto aqui, você vai entender. Filho de Deus, ele não era Jesus, não. Eu falei, caramba. Eu falei, não é. É sério, com toda a conjunção, é porque leva mais tempo para montar essa matéria aí. Aí, inclusive, o livro que eu estou escrevendo, que aí precisa de toda essa conjunção, aí e toda a conjunção de toda a história e toda a conjunção bíblica, mesmo de Jesus mesmo. E fora a histórica de outras culturas. Aí o nome do livro vai ser O Filho de Deus, a revelação máxima do ocultismo. Mas o Filho de Deus não é Jesus. Entendeu? Ele é essa outra situação. E aí você vai estudar a fornalha, e a fornalha, que é o atanor dos alquimistas, forno, onde foram lançados 3 amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego, por negar as crenças limitantes da época, a idolatria, de colocar em coisas, em exatamente ídolos ali, a sua conexão, e é simbólico também, foram lançados, os 3 amarrados, e foi aumentado 7 vezes a temperatura, sabe? Onde traz-se muita conexão com o que Jesus fala, que do seu ventre fluirá a fonte para a vida eterna. Entende? Aí você pega toda a figura de Bafomé e tal. Então, é na energia sexual que está uma grande, extrema chave. E até os solteiros, eles realizaram isso pela energia sexual, devido ao trabalho. Mesmo sem perceber, as coisas que são montadas é porque ele trabalha a energia sexual dele para ativar o solteiro. Entende? Mesmo assim, o solteiro é lá. Então, está na energia sexual, seja no ato direto ou por outras vias, você tem que trabalhar ela.
e acaba tendo esse nascimento dessa outra coisa que eu apresentei a vocês nessa figura. E essa outra coisa é chamada de o filho dos deuses em todas as culturas. Entende? E aí o que acontece? Quando Nabucodonosor ele pediu para olhar lá pela janela, os caras ficaram surpresos, porque lançaram 3 homens amarrados. E agora os caras estavam soltos, andando pela fornalha. E havia um 4º homem. E a imagem dele não era dessa terra. A imagem dele, o rosto dele, era semelhante ao do Filho dos Deuses. Então, é esse rosto diferente que você enxerga no processo. Aí aquele processo ali, ele é um processo alquímico profundo, de conexão íntima, dentro do casal perfeito. Aí eu sugiro a leitura de O Matrimônio Perfeito. O nome do livro é O Matrimônio Perfeito, de Samael Aun Weor, escrito em 1950, na Colômbia. Grande revolucionário gnóstico. Então, aí pegando esse livro, estudando pra caramba esse livro, fazendo suas experiências da magia sexual, e por meses, pegando essa aula, né, você vai assim, caralho, aí você vai chegar um momento assim, caramba, eita, é isso. Assim, nossa. E alguns com poucas experiências de magia sexual, com poucas, é porque é muito forte, você já pode enxergar esse filho dos deuses de uma forma bem clara, sabe? Já pode mensurar, enxergar. É bem massa. E é bem mais rápido, direto do que meditação. E por que eu passo meditação para os alunos? É um processo. Tem que aprender a fazer meditação. Não tem como chegar na frente sem saber nem fazer meditação. Então, assim, como eu passei por isso, vocês vão ter que passar também. Quer dizer, tô brincando. Mas, assim, depois que eu encontrei o caminho da magia sexual, que eu não era casado, depois que eu encontrei o caminho, hoje eu sou casado, vai fazer 10 anos, e comecei a praticar, eu não uso mais meditação como chave. Não. Mas eu usei muito, foi muito importante, tinha que fazer. É por isso que eu passo para a galera. E também boa parte dos meus alunos, boa parte dos meus alunos não são casados, entendeu? Então, tem que ensinar esse outro caminho. Porém, o caminho da magia sexual, depois que eu aprendi, nossa, é fantástico. E eu até pensei assim, nossa, eu podia ter aprendido isso antes. Eu ralei, eu ralei muito nas meditações seca. Então, assim, nós, caramba, tinha que ter aprendido isso antes. Mas, enfim. E aí, quando você começa a ter essas experiências, tudo começa a sair daquilo que é teoria. E você, caramba, aqui é esse nível. Só que o que eu preciso fazer? Como que é a minha vida? Para que eu me mantenha nesse nível. E eu digo vida, não é uma coisa de sacrifício, mas é posicionamento. Tem muita gente que tem dificuldade de se posicionar. Se posiciona hoje com aquilo que quer, definir o que quer, e amanhã tá lá, sassaricando com as galinhas lá, simbolicamente falando. O que essa pessoa quer, meu Deus do céu? O que você está querendo de verdade na sua vida? Então, assim, o que está separando a pessoa não é certo e errado, não é pecado, coisa, não. É burrice mesmo. Entendeu? Então, muitas situações que atrapalham isso daí. Tipo, é uma carência infeliz, que de repente você não sabe seguir um caminho, definir o que você quer. E tranquilo, irmão, vamos lá abrir isso aqui, fulano, ok. Só que a gente quer ficar dividido, é uma coisa aqui, outra ali, outro pé aqui, outro pé ali.
Como é que você quer avançar assim? Entendeu? Então, assim, é bem esse lance aí. Então, foco, concentração e conhecimento, sabe? Contam bastante na sua evolução. Então, estudem por fora aí a fornalha, vocês vão crescer bastante, que está em Daniel, capítulo 2, passo a passo e tal. E para a próxima aula, eu vou querer esse resumo do que vocês compreenderam do capítulo 15. Ah, detalhe, estudem também, só que é um estudo mais complexo esse outro. Quem já viu a parábola do filho pródigo? Parábola do filho pródigo. Está em Lucas, capítulo 15. A do filho pródigo. Que um pai tinha 2 filhos, blá, 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 aquela coisa toda. E aí, o mais novo pediu parte da sua herança e foi embora e tal. E daqui a pouco ele gastou tudo. Ele estava longe de casa, passou dificuldade, passou fome e estava até comendo com os porcos. Até recebeu o convite para voltar para casa do pai. E aí, quando ele recebe o convite, ele volta. É feita uma grande festa para ele. Fizeram uma grande festa para ele. Mataram boi, tudo, boi gordo. Foi tratado muito bem, recebido com uma grande festa. E o filho mais velho ficou incomodado. Falou assim, nossa, mas e aí? Eu estou aqui o tempo todo, nunca recebi isso. Já esse saiu, voltou e está recebendo tudo isso. E aí o pai fala, mas tudo que é meu é seu. Já esse seu filho saiu. Ele se perdeu e voltou. Então, por isso, estamos fazendo uma grande festa. Eu vou confessar para vocês, eu acho que essa foi a passagem que eu passei mais tempo na minha vida entendendo ela errado, sabe? E assim, estudem ela, que qualquer dia posso fazer uma live, não sei aonde, explicando ela assim, direto, sabe? E aí, estudem ela, tá em João capítulo 15, procure compreender aquilo. Porém, uma das coisas aí eu fiz uma pesquisa antes, quando eu entendi isso, eu falei, caramba. Aí eu saí perguntando para muita gente que tinha um sentido espiritual, falei, o que é que tu acha dessa parábola? O que é que tu enxerga aqui? Disse, não, é a pessoa entendendo que Jesus é um mestre, muito além da igreja, é uma pessoa que deixou o caminho espiritual, se perdeu, tal, e ela voltou. Agora ela voltou para o caminho espiritual. Ó, vou dar uma dica para vocês. Não é nem o crente que deixou a igreja e voltou para a igreja, e também não é nem o cara que é espiritual e deixou o caminho espiritual e agora está voltando para o caminho espiritual fora da igreja. Não. É profundo o negócio. É profundo essa parábola. E assim, cara, eu fiquei de cara assim quando eu compreendi. E quando você vai entender como Jesus transmitiu esses conhecimentos, da forma simples que ele conseguiu transmitir e que ele tinha um único objetivo. Ele tinha, de fato, um único objetivo a mostrar para a galera, fazer a galera entender, fazer a galera compreender. E fez a galera compreender que ficaria fácil demais. Só porque aí, quando a gente falta as bases daquilo que ele queria dizer, e nascemos em um país cristão, e todo mundo tem essa interpretação pronta, fica muito difícil acessarmos. Ainda fora que tem palavras que fogem também já com os milhares de anos, fogem aí à essência mesmo. Mas o que já está escrito lá dá para você resgatar e dentro de contexto compreender. Então essa parábola do filho pródigo, ela é de um nível avançado. É um nível bem avançado. E fantástica para trabalhar a sua mente, o quanto você está conseguindo compreender essa questão do ocultismo em si, ok? Fechado. Muito obrigado pela participação de todos nessa quarta-feira. Amanhã vamos ter aula para quem está no curso de alquimia. Segunda-feira temos a live lá no YouTube, 20 horas.
alta magia versus baixa magia. E é isso, foi muito bom contar com vocês e se preparem. Se preparem que muita coisa forte, muita coisa boa está vindo aí. Estamos trabalhando bem aí para a ordem iniciática IAO, em um sistema bem diferente. E aqui falamos temas bem em comparação com aquilo que vamos falar na ordem. Os temas que a gente está falando aqui são bem tranquilos para serem acessados. Então, a gente está dividindo essa ideia de como transmitir o conhecimento. Mas é isso. E se lembrem-se, vocês são deuses desde antes da manifestação do mundo. E agora, essa alma, esse verbo se fez carne. E são vocês. Sabe? São vocês. Só cabe agora assumir isso novamente. Só cabe agora assumir isso novamente. Assumir este reino, o reino de Melquisedeque. Então, muito obrigado e até a próxima aula.